Olá, meus caros internautas, estamos aqui novamente no canal Babalorixá Edson de Oxum. Como eu já disse, o nosso canal leva meu nome porque tem que levar algum nome afinal de contas. Mas é um canal voltado para a religiosidade e nós estamos aqui criando um trabalho, a princípio, com esse programa aqui no canal que se chama Com a Licença dos Orixás. E hoje nós estamos reunidos para falar de Orixá Oxóssi. Orixá Oxóssi. Orixá Oxóssi já temos uma pequena polêmica logo de cara, porque muita gente fala sobre Odé e Oxóssi. O nome do orixá é Oxóssi. Oxotoxocanxoxo Odé. Otoxossi. Esse é o nome do nosso grande caçador. Na verdade, a palavra Odé quer dizer caçador. Então, essa explicação eu acho de uma importância muito grande, porque algumas pessoas, muita gente pergunta sobre essa diferença entre Oxóssi e Odé. Então, quando a gente fala de Odé, nós falamos sobre o caçador. Então, Ogum é um orixá que caça, Oxoguian é um orixá que caça, Oxum é uma deusa caçadora. Então todos esses orixás na verdade são Odé, assim como Oxóssi. E quando falamos de orixá Oxóssi, entramos para um outro lado da situação, que é o nome próprio da nossa divindade, o filho de Orixá Ogum e Iami Oxorongá. O nosso caçador é oriundo das terras de Aru, a primeira cidade de Queto. Então, a primeira louvação a Orixá Oxóssi para nós de Queto é Okearu. O que quer dizer Okearu? Oke quer dizer grande. Oke, a tradução literal é montanha, quando falamos da divindade da montanha. Mas nesse caso, quando a gente fala Okearu, nós falamos em termos de comparação. Isso chama-se termo interpretativo. Falamos Oke, que é a montanha, mas fazendo uma referência à terra de Oxóssi como grande, como grandiosa, tão grandiosa quanto a montanha. Então, quando dizemos Okearu, estamos louvando o deus de Queto, que é o rei de Aru. Orixá Oxóssi é um orixá de suma importância para a nossa existência. Quando nós falamos sobre Oxóssi, falamos sobre a alimentação, falamos sobre o grande provedor, o grande caçador, aquele que sai para caçar, para alimentar seu povo. Orixá Oxóssi é um orixá que nos ensina muita coisa. Dentre todas essas coisas que o orixá nos ensina, uma coisa de suma importância é a questão da alimentação e a morte. Porque existe um ditado entre os filhos de Queto que diz: Oxóssi não acredita na morte. Nós temos Oxóssi como uma das grandes divindades da vida, do culto à própria vida. Falando sobre o orixá Oxóssi, sempre nos lembramos referente à louvação de cada um dos orixás, a sua saudação. E isso para nós é muito importante. A saudação ao orixá Odé, orixá Oxóssi, como eu estava falando sobre o intercâmbio entre uma coisa e outra. E orixá Oxóssi, a louvação está muito ligada às suas terras, à terra de Queto, porque, como eu dizia, Queto para nós é uma nação, mas já foi uma cidade, foi uma nação de fato na grande mãe África. Então, quando nós falamos da saudação de Oxóssi, a primeira saudação é Okearu. Essa saudação ao orixá Oxóssi é uma saudação que está ligada à sua terra. Aru é o nome da cidade de Oxóssi, a cidade de Queto. E quando nós falamos
o que falamos sobre a montanha. Então é um termo interpretativo ligado à grandiosidade da montanha em comparação à terra de Oxóssi. Então isso está mais ligado à interpretação do texto, da palavra, do que com a tradução literal. Então a tradução, como eu disse, não é literal, mas é um termo interpretativo que a gente usa para louvar o orixá Oxóssi. A gente fala o que Arô, o que montanha, e Arô, o nome da terra de Queto, que é o nome da terra de Oxóssi. Então essa expressão está falando da grandiosidade da terra de Oxóssi. E falando sobre Oxóssi, a gente sempre, aliás, falando sobre a nossa religiosidade, a gente sempre termina falando, em termos comparativos, a gente fala sobre o sincretismo. Então falar do sincretismo dos outros orixás, como nós já falamos em outros vídeos, é importante para nós estarmos ressaltando aqui o sincretismo ligado ao Oxóssi também. Aqui no centro-oeste do nosso grande Brasil, tão miscigenado e tão lindo, nós temos o orixá Oxóssi está ligado a São Sebastião, que é um santo que foi sacrificado com a questão de flechas, foi flechado. Então tem essa coisa do sincretismo com São Sebastião. Mas na Bahia, por exemplo, na Bahia, em alguns outros lugares do Nordeste também, mas na Bahia em específico, assim, a gente tem o sincretismo de orixá Oxóssi ligado a São Jorge, que para nós aqui no Sudeste a gente fala tanto de São Jorge com Ogum, mas na Bahia é muito ligado no sincretismo orixá Oxóssi a São Jorge, por ser um cavaleiro, porque eles consideravam em determinadas terras de Oxóssi na África, Oxóssi era muito ligado a essa coisa do cavalariço, o cavaleiro de fato. Então o sincretismo na Bahia basicamente está ligado ao orixá Oxóssi a São Jorge. O orixá Oxóssi para nós, como eu já disse, é um orixá de extrema importância. Ele é o nosso rei, ele é o rei de Queto, o nosso grande provedor, o nosso Deus da fartura, aquele que provê tudo aquilo que a gente tem necessidade, principalmente na questão alimentar, na questão da própria morte, na questão de sacrifício. A nossa questão do sacrifício perante a Oxóssi é uma questão extremamente delicada e importante, porque quando nós falamos sobre o orixá Oxóssi e se fala em sacrifício, as pessoas, uma das coisas que eu acho que as pessoas têm que saber, precisam, têm a necessidade de saber, é que o nosso sacrifício a Oxóssi é uma coisa muito delicada, porque Oxóssi não acredita na morte. Oxóssi acredita numa morte limpa, para alimentação. Então, se você vai matar um animal para você fazer um sacrifício a Oxóssi, você tem que comer deste animal. Porque se você sacrificar para Oxóssi o animal que for, uma lagartixa que seja, e você não comer dela, Oxóssi não acredita que você fez um sacrifício de coração. Para ele é somente um assassinato, porque você não matou para comer. Se você não matou para comer, você matou por matar. E aí Oxóssi vira as costas e abandona a sua oferenda. Passa a ser somente um assassinato. Deixa de ser um sacrifício. Então isso é muito importante para nós. Além disso tudo, temos que saber a origem dos nossos orixás. E Oxóssi, como eu disse no começo, Oxóssi é um orixá que é filho de Oxalá. Como eu já disse em outros trabalhos que nós viemos fazendo, a família de Oxalá é uma família muito extensa, muito grande. Cada uma divindade da família de Oxalá é pai especificamente de alguns dos nossos orixás que nós cultuamos. E Oxóssi é um orixá especificamente filho de uma divindade da família de Oxalá, chamado Orixá Okô. Orixá Okô é o grande deus da agricultura. Aquele que foi o provedor do universo antes de Oxóssi nascer. Mas Oxóssi herdou a característica do pai. Conta um Itã antigo que fala que no início de tudo,
quando as Yamins foram criadas, elas foram enviadas para a nossa existência. E as grandes mães ancestrais vieram divididas em 9 partes. As 9 grandes mães vieram para a nossa existência e 4 delas pousaram na árvore frutífera. As outras 5 pousaram na árvore seca. E as Yamin não acreditavam muito na nossa humanidade, vamos dizer assim. Então, as Yamin tinham uma crítica contra a humanidade. Elas descobriram que o ser humano tinha grandes problemas com confiança, com mentir, e elas sabiam muito bem do que estavam falando, porque a grande maioria delas foram o útero do universo. Então elas realmente conceberam esses homens, fora os que nasceram do barro, mas conceberam alguns desses homens e grandes divindades. Então, com o passar do tempo, o mundo foi dividido em 4 grandes aldeias. As 4 grandes aldeias eram governadas por Orixá Okô, que era o grande imperador do mundo. Oxalá, representado por Orixá Okô. Elas conceberam boa parte da humanidade, e dentre essa humanidade, algumas divindades foram concebidas em junção com algumas outras divindades. Então, quando Oxóssi se descobriu divindade, foi quando as Yamin se reuniram para destruir a humanidade. Porque quando Orixá Okô foi chamado ao mundo dos orixás na terra de Oxalá, por um determinado motivo, ele deixou o mundo sobre a organização humana. Em um dado momento, as Yamin aproveitaram a ausência de Oxalá para que elas pudessem destruir a humanidade, e destruir a humanidade por tudo aquilo que a humanidade fazia de falsidade contra as próprias divindades, um contra o outro. Então elas simplesmente determinaram que era o momento de que isso tinha que acabar. Elas se reuniram para eliminar realmente a humanidade. Essa divindade que foi criada através desse feitiço chamado Akalá, que é o grande pássaro da destruição, foi criada através do feitiço, e o pássaro cobriu, a sombra do pássaro cobriu a terra, aonde o sol não tinha mais acesso a tocar o nosso planeta, e sem o sol tudo morreria, e o pássaro comeria os seres humanos como se fossem vermes. Tudo planejado e sendo executado. O rei do mundo, até então deixado como representação pelo próprio Orixá Okô, o rei humano, mandou convocar determinados arqueiros e caçadores para que fizessem uma investida contra o grande pássaro. Ele foi convocado à presença do rei o grande arqueiro de 50 flechas. Ele atirou todas as suas flechas e não conseguiu derrubar o pássaro. Com o atirar da sua última flecha, o encantamento fez com que o homem morresse. O arqueiro de 40 flechas teve o mesmo destino, de 30, de 20, de 10 flechas, e assim consecutivamente, até chegar a um dos filhos da grande aldeia do norte, que era a aldeia de Ameu-Xorongá. Quando chegou o Xotoxocanxoxoodé, que era o grande arqueiro caçador de uma única flecha, ele levantou o seu arco para investir contra o grande pássaro. Mas no decorrer deste dia que ele fora convocado, ele já havia entrado em contato com sua mãe, falado com ela, e tudo aquilo que aconteceria ele tinha relatado. Sua mãe, que era Ameu-Xorongá, se recordou do teor do feitiço e lembrou-se que seu filho também seria sacrificado e morreria quando atirasse contra o pássaro. Ela, por sua vez, movida por tudo aquilo que tinha acontecido e movida pelo seu instinto materno, que era realmente, ela não queria perder o seu filho, ela procurou Ifá. Ifá rapidamente consultou Ameu-Xorongá e disse que ela teria que fazer um ebó, um sacrifício, uma oferenda, à beira de um rio,
para que a flecha de seu filho fosse imantada por um poder superior, pelo poder do ebó que seria feito, para que ele pudesse realmente derrubar o pássaro e não morresse. Então Yamim Oxorongá fez o sacrifício que tinha que ser feito, e ela, com o seu poder, soube exatamente o momento que teria que fazer o sacrifício. Quando ela fez o sacrifício na beira do rio, como foi determinado por Ifá, o peito do grande pássaro se abriu, e a flecha de seu filho, investida contra o grande pássaro da destruição, encontrou com o peito do pássaro aberto e o derrubou. Protegido por sua mãe, ele atingiu o objetivo. Ele mesmo, que não acreditava que conseguiria derrubar o grande pássaro, pois tantos outros já haviam falhado, foi exaltado, e neste momento em que a sua divindade foi descoberta em função disso, sua mãe lhe contou todo o seu segredo, e ele descobriu que ele era o grande filho do grande Orixá Oku, com Yamim Oxorongá. Então, a partir deste momento, Oxóssi se descobriu com a ida de seu pai ao Orum, e não houve retorno de Orixá Oku para o convívio com os seres humanos. Então Oxóssi passa a ser realmente o grande rei de Queto e também o imperador do mundo. O filho do grande imperador herda sua coroa. E a partir de então, o nosso grande rei, o rei de Queto, passa a ser o imperador do mundo, onipresente e onipotente, com a sua divindade de provedor, de caçador, e majestoso em tudo aquilo que lhe cabe. Oxóssi passa a ser o grande rei caçador divino, por descobrir ser realmente filho de Orixá Oku. Então, mais uma vez, eu espero realmente ter sido esclarecedor. Esse vídeo está sendo, como eu estava agora mesmo aqui dissertando, nós estamos procurando fazer um contato com a pessoa que é leiga, para que realmente a gente atinja um público que tenha curiosidade sobre o candomblé, ou que tenha realmente necessidade de esclarecimento, para que as pessoas quebrem, rompam determinados preconceitos e consigam ver o nosso candomblé como realmente uma coletânea divina, como uma religião de fato, para que as pessoas tenham acesso a determinados conhecimentos e vejam mudar a visão das pessoas referente ao nosso candomblé. Então hoje eu dissertei sobre isso. Eu não estou falando para a gente de candomblé, eu estou falando, tentando atingir o leigo, para que as pessoas realmente tenham uma visão e tenham uma compreensão da nossa religiosidade. E com certeza absoluta, as pessoas que são de candomblé vão consequentemente entender aquilo que eu estou falando. Então eu quero agradecer mais uma vez aqui as pessoas que estão nos acompanhando, estão prestigiando aqui o nosso trabalho, e a gente quer realmente elucidar de todas as maneiras que sejam possíveis. Quem tiver algum outro tipo de dúvida, comentário, crítica, que seja de preferência construtiva, comentem aqui embaixo no vídeo, curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, acessem aí outros meios de comunicação que nós temos aí, as redes sociais, o site, e muito obrigado de verdade. Em me chama de louco, oruma pa coeran, mode encheu e modelo.